No ano de 1913, o psiquiatra e filósofo alemão Karl Jaspers lançou a sua obra-prima, A Psicopatologia Geral. Esse livro é um livro de extrema influência na psiquiatria mundial. Uma das formas de se entender isso é entender que a psicopatologia geral conseguiu mostrar a importância da psicopatologia como uma das ciências básicas, uma das ciências bases para a psiquiatria. O que é a psicopatologia? O estudo do patos da psique, o estudo dos transtornos da psique, o estudo do adoecimento da psique, certo? E Jaspers era um filósofo com base da fenomenologia. A fenomenologia era um estudo, é o estudo dos fenômenos. O fenômeno é aquilo que se revela, aquilo que se mostra, certo? É uma filosofia complexíssima que eu não tenho pretensão de tentar explicar aqui. Mas a ideia é que pense numa filosofia que vai nos fazer pensar muito sobre quais são as explicações que nós trazemos para aquilo que estamos vendo. A fenomenologia, na verdade, vai pensar bastante sobre o que é que realmente estamos vendo, o que é que está se mostrando e o quanto de nós há nisso que estamos vendo. O quanto da nossa forma de entender, de ver, de enxergar o mundo tem naquilo que estamos percebendo. Essas ideias aplicadas à ciência da psicologia trouxeram muita robustez para a descrição dos fenômenos mentais, para a descrição das alterações mentais. E a partir disso, Karl Jaspers fez toda uma obra em que ele explica o método dele, a forma dele entender e que ele faz descrições de fenômenos mentais. Essa obra é a Psicopatologia Geral do ano de 1913, que teve uma influência enorme na psiquiatria. A questão é que hoje alguns fenomenologistas acham, inclusive, que Jaspers não fez uma aplicação profunda das ideias da fenomenologia na saúde mental. Dizem que ele tinha uma fenomenologia soft, uma fenomenologia leve. Eu penso nisso quando eu penso no professor Joseph Parnas, Parnas, é um polonês que ensina na Universidade de Copenhague, da Dinamarca, e ele tem algumas críticas. Eu já ouvi uma palestra em que ele falava isso, sobre como a psicopatologia, a fenomenologia de Jaspers era uma fenomenologia leve, uma fenomenologia soft, certo? Mas, independente dessa briga mais específica da fenomenologia, uma das ideias que a gente pode tirar das questões que Jaspers traz é que há uma certa primazia no entendimento de Jaspers da forma diante do conteúdo. Não é que o conteúdo não importa e não pode definir algumas das alterações mentais que nós vimos, mas é que algumas das alterações quase que independem do conteúdo. Você pode pensar isso, por exemplo, no delírio. E aí a psicose é uma das grandes coisas investigadas, uma das grandes questões investigadas pela psicopatologia fenomenológica. E aí o delírio, por exemplo, ele tem uma forma que, dentro dessa forma, o conteúdo não muda a forma. O conteúdo não define a alteração. O que define é aquela forma. Que forma? Como assim, Pedro? Tá muito abstrato. A forma do delírio é uma crença em algo que não existe e é impossível, certo? Isso é uma maneira muito rasa de explicar o que é delírio, tá certo? Se Aspas fez uma fenomenologia rasa, agora eu estou sendo raso na psicopatologia. Mas vocês, o meu objetivo principal é que vocês entendam, tá certo? Uma crença em algo que é impossível, em algo que não é real, uma crença absoluta nisso seria um delírio. Essa crença pode ser uma crença de grandeza, uma crença que é a pessoa mais poderosa e mais rica do mundo, pode ser uma crença persecutória, uma crença de que os vizinhos querem lhe matar, pode ser uma crença místico-religiosa, uma crença de que Deus lhe escolheu como mensageiro do mundo, ou de que você é Jesus, pode ser qualquer tipo de crença. A questão é o formato e não o conteúdo. Entendeu o exemplo? Então, de certa forma, Jaspers trazia essa primazia da forma sobre o conteúdo. Segundo o livro da USP do ano de 2019, Clínica Psiquiátrica Guia Prático, ele também explica que Jaspers trazia uma diferença entre a explicação, a compreensão e a interpretação. São três níveis de se abordar um fenômeno.
A explicação seria um nível mais dedutivo racional, um nível mais empírico. É, por exemplo, uma pessoa que está com sintomas de abatimento, de fraqueza, de falta de vontade, e você descobre que ela está com anemia importante. Essa anemia importante, ela explicou esses sintomas, certo? Existe uma relação lógico-racional dedutiva entre essa alteração e essa tentativa de entendê-la, essa explicação, a anemia, certo? A explicação está mais nesse campo empírico, científico, dedutivo, racional, como, por exemplo, um paciente que tenha até mesmo uma síndrome, até mesmo um quadro depressivo, mas que tem alterações dos hormônios da tireoide. Esse paciente, a explicação da depressão dele é um hipotireoidismo, certo? O que é uma compreensão? A compreensão já seria a atitude um pouco mais empática, um pouco mais de entender aquela vivência. Por exemplo, um paciente psicótico pode estar jogando pedras na casa do vizinho. A explicação seria que ele tem um adoecimento. Por isso ele está jogando pedra na casa do vizinho. Essa é a explicação. A compreensão seria a atitude de empatizar e entender que ele está jogando pedra na casa do vizinho porque ele acredita que o vizinho quer matá-lo. Quando uma pessoa acredita que uma outra pessoa quer matá-la, ela joga a pedra. Isso seria uma compreensão. E a interpretação? A interpretação já seria um outro nível. É um nível em que você vai utilizar dos conhecimentos, do formato teórico que você tem do mundo para interpretar aquilo, certo? E tentando exemplificar dentro dessa história, tá certo? Então, uma interpretação possível seria: não, mas ele está psicótico porque ele teve um trauma na infância dele, e esse trauma na infância agiu dele dessa maneira que fez com que ele ficasse assim agora. Entende que aí eu já tenho vários níveis, apesar de ser uma explicação ainda lógica, tem vários níveis de conceitos que eu preciso que sejam verdadeiros para que essa explicação que eu dei, é, é porque agora eu usei a palavra explicação, eu confundi. Existem vários níveis para que essa tentativa de entendimento do fenômeno seja verdade. Existem várias interpretações. Se a gente for para uma discussão mais profunda, filosófica, linguística, hermenêutica, certo? A coisa fica muito mais profunda. A ideia não é essa. A ideia é você entender minimamente algumas das questões que Jaspers trouxe e para você entender a importância dele para a história da psiquiatria. A importância dele foi que ele mostrou que uma compreensão, que um entendimento fenomenológico, um entendimento fenomenológico, mas não só da fenomenologia, porque a ideia de que a psicopatologia é importante para a psiquiatria é usada por várias linhas teóricas, mesmo as não fenomenológicas. Então, vou refazer a frase de uma maneira mais clara. O entendimento de que a psicopatologia é uma base para o entendimento psiquiátrico teve um grande exemplar e uma grande importância em Karl Jaspers, que era um psiquiatra fenomenologista. Essa é a ideia.